Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Voit. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. Agora também no canal 12 da NET. E voltou a chover e chover bem em Brasília. Vamos ver o que nos diz o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Tempo nublado com previsão de chuvas isoladas. Ontem choveu muito por aqui, provocando estragos em várias regiões do Distrito Federal. A temperatura mínima foi de 18 graus e a máxima chega a 27 graus. A umidade relativa do ar varia de 50% a 90%. Vamos ver então o que nós temos hoje como destaque na imprensa e na mídia. Ex-presidente Lula é condenado a 12 anos e 11 meses de prisão. É a segunda condenação do ex-presidente. Esta condenação pode ter efeito na progressão de pena. Lula ainda vai responder a mais 2 processos. Onyx exonerado. Calma, pessoal, não é o que todo mundo pensa. Ele está sendo exonerado para ser empossado em seu mandato de deputado federal. Amanhã ele já volta para o cargo. É bom brincar um pouco, né? Investigação em e-mails e documentos de engenheiros e diretores da Vale mostra que a empresa sabia de problemas na barragem de Brumadinho. Revelações podem enquadrar em crime os envolvidos no desastre. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, revela bom poder de articulação e compõe mesa diretora com tranquilidade. O senador Flávio Bolsonaro, indicado pelo PSL, vai ser o terceiro secretário da mesa. Bom, nós agora vamos fazer um pequeno intervalo e depois vamos falar sobre transporte de passageiros sobre trilhos. O nosso convidado entende e muito do assunto. É Gilberto Flores, presidente da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos. Nós já voltamos. O Brasil já teve uma razoável malha de trens para o transporte de passageiros e de cargas. As cidades já tiveram bondes e agora temos metrôs, VLTs e a Bahia vai conhecer o monotrilho. Mas estamos muito longe de suprir por este meio as necessidades para o transporte de massa. Estamos recebendo hoje aqui no Direto de Brasília o Dr. Gilberto Flores Filho, que é o presidente da ANP Trilhos, a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos. Doutor Gilberto, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Para nós é uma satisfação e uma alegria, doutor Gilberto. Para mim também poder discutir esse assunto, dar um pouco de informação para as pessoas. Com toda a sua experiência, engenheiro eletricista, formado pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. FRJ, né? Pós-graduação em Economia pela Fundação Getúlio Vargas. Sim. E vários cargos de diretor e gerente de empresas ligadas ao setor de transportes. Como o senhor analisa a situação do transporte de massas no Brasil hoje e principalmente transporte sobre trilhos? Bom, nós temos cidades muito grandes, né? Nós temos, da nossa população de 210 milhões de habitantes, 85% vive em cidades, ou seja, as cidades nossas têm 170 milhões de habitantes. Há 70 anos atrás, a gente tinha 16 milhões nessas cidades. Então, a urbanização ela foi muito rápida. A mobilidade é um direito constitucional. As pessoas têm
tem que poder se deslocar para trabalhar, para ir à escola, para ir ao hospital. Num lugar adensado, a única maneira de você organizar isso é você ter nos corredores de alta capacidade um transporte que possa dar fluxo a essa demanda, alimentado por transporte de média e baixa capacidade. No Brasil, infelizmente, esse conceito praticamente não existe. Nós temos, para atender todas essas regiões, 1.100 quilômetros de trilhos, o que é absolutamente quase que inaceitável. Se a gente imaginar que algumas cidades do mundo têm 500 quilômetros de rede dentro da cidade, Londres tem 460, tudo bem, tem um metrô de 150 anos. Xangai tem 600, é do tamanho de São Paulo e tem um metrô que tem só 25 anos. Então, se você somar duas cidades, você tem o igual ao que o Brasil inteiro tem. E se a gente for pensar que para você ter uma mobilidade estruturada, as pessoas precisam ir, não podem levar 2, 3 horas para sair de casa e ir no trabalho. Isso só acontece se você tiver corredores velozes e que transportem muita gente. A gente precisa desenvolver o que a gente tem e implantar onde a gente não tem, mesmo sabendo que fazer isso com cidades que já estão prontas é mais caro e mais difícil, mas senão a gente vai viver para sempre nessa situação. Como é que o senhor vê a questão da mobilidade urbana no governo Bolsonaro? Olha, nós tivemos alguns encontros com algumas pessoas do novo governo. E assim, a percepção foi muito positiva. Positiva no sentido de que existe a preocupação de que esse é um assunto que ele precisa ser tratado, não só na questão urbana, mas também na questão interurbana. Você começou citando que o Brasil já foi um país que tinha bondes nas cidades. São Paulo tinha 400 para o número de pessoas bonde. Era suficiente, né? Era. Depois a situação inverteu, né? Foi geometricamente... Pois eu acho que a gente teve um gap no conceito aí. Assim, o Rio tinha mais de 300 quilômetros de bonde, São Paulo tinha 400. E é lógico que para você trafegar em corredores muito pesados, onde hoje tem o metrô, por exemplo, em São Paulo, o bonde não seria mais suficiente. Mas no centro, o exemplo do Rio, por que erradicar o bonde do centro do Rio, quando no centro ele sempre poderia ter sido modernizado e está lá? Sim, agora, só modernizar o modelo, o transporte, mas aquilo ali é um transporte de massa que era eficiente. É eficiente. Pois é. Então, agora vamos ver. Também na questão intermunicipal. Até os anos 60, eu sou do Rio, mas eu nasci em Minas Gerais, numa cidade que é 400 quilômetros do Rio. Quando eu era pequeno, para ir na casa da minha avó, a gente só ia de trem. Se fosse de carro, levava o dia inteiro. E hoje em dia leva 4, 5 horas, porque a estrada melhorou. O fato da gente ter ganho a rodovia, ter ganho a indústria automobilística, foi muito bom, mas você não podia prescindir e erradicar a ferrovia. Sim, as porque coisas são complementares. Era um transporte barato, né? Era Sim. Um transporte eficiente, porque eu me lembro também, né, que eu tenho um pouco mais de idade que o senhor, e na minha cidade, em Ijuí, eu saía de lá para estudar em Santa Maria, que ficava a 300 quilômetros de lá. Ia de trem também. E era um horário maravilhoso, que saía de noite, chegava de manhãzinha e já ia direto para o transporte. Era como a gente Agora, onde é que o senhor acha que o Brasil errou? Qual foi o tal do gap que o senhor viu aí, que o senhor falou? Só para completar o que ele me perguntou, essa percepção que a gente não ter essa malha num país do tamanho do nosso, enquanto você pega países que cabem num estado do Brasil, como a França, Sim. o Japão, e eles têm uma malha que atende, essa percepção eu acho que o novo governo tem. Mas esse gap foi... O fato de a gente ter ganho a rodovia, a indústria automotiva, que foi muito importante... Fez os governos esquecerem você erradicou, em vez de entender isso como uma coisa complementar. A greve do ano passado mostrou que a gente escolheu um modal só. Acho que toda a população entendeu que você não pode ficar refém de uma situação... Jogar as fichas num cavalo só. Exatamente, tá certo? Então, esse que foi o gap. Agora a gente ficou com uma necessidade de ter um backlog, um atraso de investimento muito grande, mas que a gente precisa arrumar uma maneira de equacionar isso sob a pena de ficar uma coisa dependente do transporte individual nas cidades ou da rodovia, para você deslocar pessoas em 300, 400 quilômetros, como você falou, Sim. que
hoje em dia, porque os trens daquele tempo eles não eram rápidos. Hoje os trens, um trem... Era Maria Fumaça. Pois é, mas hoje em dia você vê um trem de média velocidade, um trem super confortável de 160, 180 km por hora, que faz uma viagem dessa em 2 horas. Doutor Gilberto, o senhor é do Rio, né? Então, Sim. assim, com o fim dos bondes, né? Que o senhor estava colocando aí, o VLT que chega hoje, ele será uma malha maior e vai ficar naquilo que é aeroporto, rodoviária? Olha, eu acho que assim, você tem, já se falou no Rio de outras linhas possíveis de VLT, mas aí eu acho que a gente tem que entender o principal fator a levar em consideração. Não tanto faz se eu vou pensar em VLT, se eu vou pensar em metrô, se eu vou pensar em ônibus. Eu tenho um corredor. Esse corredor tem uma demanda X de passageiros. Então, qual é o modal adequado para aquele corredor? Porque senão eu faço um investimento equivocado, eu gasto mais ou menos dinheiro do que eu preciso para fazer. Essa é uma das razões que a gente tem este gap, por exemplo. A gente passou a acreditar que tudo podia ser feito via pneu, por ônibus. E a última coisa que a gente quer é dizer assim, não, somos nós que somos trilho contra o pneu. Não, o trilho sem o pneu não funciona, assim como o pneu sem o trilho não funciona. O que funciona é uma coisa integrada, cada um no seu lugar certo. Então, vejamos, lá no Rio, naquele centro da cidade, aeroporto, rodoviária, central do Brasil, essa malha de 28 quilômetros de VLT é suficiente para esses deslocamentos. Principalmente porque as pessoas não vão de um ponto inicial ao ponto final, elas entram e saem. Então, esse dá viabilidade para um projeto. Quais cidades estão adensadas, né, doutor Gilberto? A gente vê que o trilho tem uma grande vantagem, né? Ele não cria um trânsito caótico. Quando se implantou o metrô no Rio, e olha que a questão de trânsito naquela época não era como é hoje, porque o trânsito no Rio, às vezes as pessoas pensam que o de São Paulo é muito pior. Eu falo assim, depende. Se você mora na Zona Sul, ele é ruim, mas não é tão ruim. Mas se você mora na Zona Oeste, ele é muito ruim. Sim. Ele é comparável com São Paulo. Mas uma das razões era tirar o trânsito da superfície. E por isso fazer um metrô subterrâneo. Essa realidade ela se encaixa ainda nesse mesmo papel que a gente está falando. Mas voltando àquela questão de você escolher o VLT, os corredores do centro ele atende. Se você for estender, por exemplo, do centro até algum bairro da Zona Sul, talvez já não seja mais suficiente. Por quê? Porque a demanda vai ser maior e as pessoas elas vão querer ir mais distâncias maiores. Então, o conceito é, quando você tem grandes distâncias, quando você tem grande número de passageiros, você tem que escolher um modal de capacidade maior, que é o trilho. Quando você tem médias distâncias, você usa um menor que alimenta esse. A nossa estruturação era completamente equivocada. Você pega no Rio, em São Paulo, tem ônibus que anda 40 quilômetros do ponto ao outro ponto final. Isso é um absurdo. Nesse caso, por exemplo, o senhor que conhece bem o trabalho e a malha do metrô, né? Ele continua indo até Maria da Graça. Ele vai até Pavuna agora. Até Pavuna. Atende? Ele atende, mas ele tem a capacidade dele não é suficiente. O que acontece? Há pouco tempo eu conversei com as pessoas novas do governo, disse, eu tentei entrar no metrô de manhã, muito cheio. Eu falei assim, mas para consertar isso, eu até nesse sentido, há pouco tempo eu estava vendo um jornalista falando de manhã no Jornal da Manhã, da Globo News. Eu sei que ele não falou, é um equívoco. Ele disse que, assim, falando do metrô de São Paulo, assim, era muito cheio, assim, não, tem que colocar mais trem. Eu falei assim, não, a linha ela tem um limite para a capacidade. Sim. Você não consegue colocar mais trem. A linha 2... Tem que colocar mais trilhos. Tem que colocar mais trilhos, criar alternativas. Quando você fala de Pavuna, e vocês me perguntaram se ela é suficiente, não. Mas ela ainda tem... você opera em 4 minutos e você pode, se fizer investimentos, operar em 2 minutos. Aí você duplica a capacidade e aí sim você pode atender de uma maneira que qualifica o transporte que você dá para as pessoas. Aumentar o número de carros também, né? O que acontece em São Paulo também é isso, né? Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo, doutor Gilberto, e depois a gente vai querer saber o seguinte.
As necessidades a gente conhece. É. Agora, como supri-las? Não As tem soluções. dinheiro, o país está quebrado. É isso que nós vamos querer saber no próximo intervalo, no próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, hoje recebendo o Dr. Gilberto Flores, presidente da ANP Trilhos, que é a Associação Nacional das Empresas Transportadoras de Passageiros sob trilhos. E todo mundo sabe, todo mundo espera, todo mundo vê e conhece. Em outros países, aqueles trens maravilhosos transportando as pessoas comodamente. Agora, aqui no Brasil, a necessidade a gente sabe. Agora, como é que resolve isso aí? Não tem dinheiro. O governo já disse que está quebrado. Qual a expectativa da ANP Trilhos para resolver essa questão do transporte? É difícil você prescindir de pelo menos parte do investimento pelo setor público. Não é impossível, mas é difícil. Tem lugares fora do Brasil, e até no Brasil, particularmente São Paulo fez muito tempo isso, do Estado ter capacidade para investir e desenvolver os sistemas. Uma coisa que a gente defende é que o governo minimamente priorize, pelo menos o mínimo que tiver, para dar seguimento a alguns desses projetos. Ponto. Mesmo sabendo que esse valor é restrito e não vai ser suficiente para cobrir toda a necessidade que a gente tem. A maneira de fazer isso é atraindo outra fonte de recurso e atrair o capital privado. PPPs? PPP ou concessão. Isso funciona? Eu acredito que sim. Eu acho essa tem que ser uma decisão do Estado. Então, um Estado que tenha capacidade de investimento e queira fazer tudo por si só, muito bem, que faça. Mas se não tem, isso não pode ser restritivo. Então, ele tem que buscar uma outra alternativa. A mobilidade é um direito e uma obrigação do Estado. Se ela vai ser prestada pelo próprio Estado ou sobre alguém, sob concessão, sob o controle, sob o planejamento do Estado, para o cidadão tem que ser a mesma coisa. Com certeza. Mas a questão de como é que você pode... Então, uma coisa que a gente precisa fazer é garantir que parte, minimamente, de algum recurso venha para isso, e você tenha que criar condições para que você atraia o capital privado para isso. Essas condições são complicadas? Não. Eu acho que existe interesse de holdings de infraestrutura no Brasil, assim como existe interesse de empresas internacionais que gostariam de investir aqui. O mundo hoje ele tem liquidez para investir. O negócio de transporte é um negócio de longo prazo, mas que tem uma receita mais ou menos que você sabe, você tem expectativa, ela é garantida. Então, não é um mau negócio. Mas por que dificulta atrair esse capital? A gente precisa ter um conforto regulatório, regras que sejam claras. Você não pode trocar as coisas todo dia. É estruturante, né? Exatamente. Você não pode hoje trocar... não existe isso aí, hoje não tem clareza. Não tem clareza, você não tem. Às vezes tem operadoras, nós estávamos citando o VLT do Rio, que ele está fechando uma negociação, mas ele teve ameaçando de suspender a operação por não cumprimento do contrato, por parte do Estado, da Prefeitura, no caso. O senhor acha mais interessante a parceria ou a concessão? Eu acho que, se for para implantar um sistema, a parceria é melhor.
Aí a parceria mais simples de fazer é quando o governo pode arcar com a construção, que é onde está o custo maior e o risco maior. Desapropriações e exatamente. Coisas, é complicado. Mas você pode entregar para o operador fazer as compras e as instalações de todos os sistemas, inclusive do material rodante, do material ferroviário. O metrô de Salvador, ele foi uma experiência, não o monotrilho, o metrô, ele foi uma experiência de PPP integral, que para quem não tem dinheiro ainda é uma boa, só que você entrega também esse risco e esse custo para o parceiro privado. Isso pode exigir prazos maiores, garantias melhores, tá certo? Porque, assim, eu acho que para você atrair o capital privado, você precisa ter regras claras e cumprimento de contrato. Perfeito. Agências reguladoras profissionais, não de gente que não entende partidárias daquele... também. Exatamente. Né? Porque, vê bem, para o investidor de fora que vem, você tem um ente, que é um terceiro, que está ali para garantir que o serviço está sendo prestado, que o contrato está sendo cumprido, mas que a receita que foi combinada comigo está garantida também. Então, ele tem que ter essa independência. E quando você captura isso, você não dá confiança para o investidor. Por outro lado, tem serviços desses que eles não são rentáveis. O custo social. Pois é, o Estado, através do imposto, vai repassar. Mas se o Estado, mas eu não tenho dinheiro, não repasso. Não, você tem que ter um fundo que ele é alimentado, porque é garantidor, que a prestação do serviço ela não afeta. Essas três coisas trazem parceiros, trazem concorrência e diminui o preço, porque o risco desse investidor diminui. Então ele pode cobrar menos pela prestação. O senhor é presidente de uma associação como essa, as empresas brasileiras, elas estão abertas para essas parcerias? Elas Sim. querem fazer? Olha, a linha 4 de São Paulo foi fruto de uma PPP e é um sucesso. O metrô de Salvador foi fruto de uma PPP integral. É um sucesso. Esse monotrilho de Salvador está seguindo o mesmo modelo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse monotrilho. É o mesmo modelo. Quer dizer, você vai fazer... E é elétrico, né? O monotrilho. É elétrico. É o exemplo, 100% elétrico. É o exemplo que tem da linha 15 em São Paulo, que já está operando, e da linha 17 em São Paulo, que ainda não está operando, mas que vai atender o aeroporto lá de Congonhas. São monotrilhos, são elétricos e, mais do que isso, eles são totalmente automáticos, eles não têm condutor. E o de Salvador vai ser assim também. E ele circunda uma região, vamos dizer assim, a região mais pobre da cidade, exatamente. Né? É uma estratégia? Não, eu acho que é assim, Salvador tem uma linha antiga de trem suburbano que tem um volume de passageiros muito baixo, porque tem uma infraestrutura que não é capaz de atender. Também tem uma tarifa social. Você está modernizando e dando a coisa das mais modernas para uma região altamente carente, vai aumentar, vai multiplicar a oferta, ou seja, você vai poder levar muito mais gente que hoje talvez não use, porque os intervalos são grandes, pessoa que tem um horário, de repente, não pode esperar pelo trem seguinte. Isso traz o valor que uma prestação de serviço em termos de trilho dá, é a previsibilidade. Você, quando perde um metrô, você imagina que mas daqui a 2, 3 minutos tem outro. E ele não está sujeito ao trânsito, a coisas dessa natureza. Isso vai ser dado a essa população de Salvador. Agora, doutor Gilberto, o governo já anunciou a concessão e até a construção de novas ferrovias, né? Quer dizer, vem talvez uma malha nova aí. Isso é um começo? Eu acredito que sim. Esse entendimento que a gente precisa de diversificação de modais, tá certo? É o primeiro ponto. A gente falou aqui de como é que busca recursos para isso. A gente não falou de um outro ponto que a gente entende que é fundamental para que essas coisas sejam melhor estruturadas dentro de cidades grandes. E cidades grandes como Brasília, como Rio, como São Paulo. Esses lugares, eles não são... A capital, ela é gigante, mas ela não vive mais sozinha. O Rio, ela tem Caxias, Nova Iguaçu, São João do Meriti, São Gonçalo. A Baixada toda. Tá certo? São Paulo tem 30 municípios. São Paulo nem se fala, né? Tá? E aqui em Brasília também. Você não pode planejar o transporte integrado da capital como se a capital fosse sozinha. Você tem que planejar a região metropolitana como um todo. Estabelecendo quais são os corredores mais carregados, aí você investe em alta capacidade e alimenta isso com os outros modais. Aí você vai chegar numa situação que nós hoje, por exemplo, no Rio não temos.
você tem que integrar isso física e tarifariamente. A pessoa não vai pegar um ônibus, depois um metrô, depois outro ônibus e pagar para cada um deles uma passagem que é o custo, que cobre o custo daquela operação. Então, se você pegar 3 modais, a pessoa tem que ter um desconto e você tem que ter um fundo que cubra isso, porque senão você não vai transferir isso. É tipo um bilhete único. Um bilhete único, mas que o bilhete único ele não tem um fundo. O Tesouro do Estado paga aquilo. Mas assim, o certo é você... Vamos lá, eu sou contra inventar a roda. Como é que dá certo em outros lugares do mundo? Você tem uma autoridade metropolitana que planeja o transporte das regiões metropolitanas, seja em Madrid, em Barcelona, em Paris, em Londres. Eles têm recursos federais, coisa que aqui a gente não tem, que serve também para a operação, não só para o investimento. Mas os federais, eles só recebem esses recursos se a região estiver estruturada com uma autoridade. Porque senão como é que você vai gastar esse recurso? Essa autoridade, ela planeja as integrações, faz as integrações físicas e depois ela custeia esse custo das integrações. Então, com isso, você tem uma situação que é organizada. A gente aqui, o que a gente faz? A gente não organiza. Então, o próprio Estado permite a concorrência. Mas a ANP Trilho teria capacidade de fazer essa autoridade? Não, o que nós estamos trabalhando, até conversando com os novos governos dos estados e do federal, é que o governo federal ele tem que estimular isso, mas os estados eles têm que implantar isso. Isso mexe um pouco com alguns interesses. Você vai chegar nas prefeituras e dizer que hoje elas têm alguma relação, clara ou não clara, com os operadores locais e elas vão perder essa relação, porque tudo vai estar centralizado. Mas qual é que é o benefício? Tem que olhar para o povo. O benefício é que se você faz isso, a viagem fica mais rápida e mais barata. Eu dou para você o exemplo que aconteceu em Madrid e em Barcelona. Porque em países anglo-saxões, o entendimento disso é mais óbvio. Então, Londres, ninguém pergunta nada para a prefeitura. É assim porque sempre foi assim. Mas já em Madrid, que são mais parecidos conosco, não. Então, eles fizeram um consórcio metropolitano, são 25 municípios, 20 aderiram. Os outros não quiseram aderir. Só que aqueles que aderiram, a passagem era mais barata e depois você teve a adesão de todo mundo. Então, a gente falou aqui que hoje você já custeia o bilhete único. Se você fizer uma coisa nesse tipo e evitar a concorrência, no Rio você tem uma linha de metrô e 100 linhas de ônibus que são concorrentes. 100. Se você pegar esse ganho de escala, e eu não estou falando prejudicar ou o metrô ou o ônibus. Sim. Eu estou dizendo o seguinte, você faz o ônibus rodar menos com mais passageiros. Ele vai ter mais rentabilidade. Ele vai perder a sensação de monopólio ou do tamanho da frota. Mas em termos de rentabilidade por passageiro transportado, vai aumentar. E aí todos ganham. Pois é, então se você já gasta X milhões custeando isso, você vai gastar o mesmo ou talvez menos, custeando mais gente e com um benefício que não está aí e ele não é quantificado. Quantas pessoas morrem por ano em acidentes de ferrovia? Você não tem um número quase nenhum. Quantas pessoas morrem no trânsito aqui? 50 mil por ano? É uma guerra. Mesmo as que não morrem, mas custo de dias perdidos, custo hospitalar. Uma pessoa que leva 2 horas para ir trabalhar e 2 horas para voltar, a qualidade de vida é ruim. A produtividade é baixa. E se você tivesse 1h30 a mais, você podia ficar com os filhos, mas também você podia estudar, encontrar os amigos. Qualquer dessas outras atividades, ir para a ginástica, você estaria gerando emprego, renda, gerando PIB. Tá certo? E melhorando, porque toda vez que você leva uma instalação desse tipo para um lugar, você qualifica o lugar. O exemplo do VLT do Rio está aí, que ele está qualificando uma região que estava morta, e você pode, o Estado não faz o que outros lugares fazem, é se apropriar do valor do terreno que porque quando você chega com uma linha, o aluguel automaticamente aumenta, o valor aumenta, tudo mas valoriza. Parte disso, mesmo que seja uma fração, essa coisa que pode gerar o fundo, assim como o transporte individual pode
custear o transporte público através de pedágio Essa área de urbano. transporte tem muita conversa, Tem né? muita conversa ainda pela frente. O nosso tempo é pouco para isso. Então, nós queremos já, doutor Gilberto, lhe convidar para uma próxima oportunidade. Com muito Aí prazer. a NP Trilhos, aí a Mariana, a Roberta, esse pessoal aí que providencia. Porque eu acho que a partir desse debate, a partir dessas discussões, é que a gente vai encontrar soluções para o nosso país. Sem conversar, não dá para seguir adiante. Doutor Gilberto, muito obrigado pela sua presença Eu aqui. que agradeço a gentileza do convite e a oportunidade da gente discutir essas ideias que são tão importantes Com certeza. para que a gente cristalize isso. E olha, agradeço aí a sua assessoria, porque foi muito gentil, muito atenciosa. E o senhor está aqui hoje porque essa equipe é boa, É boa, viu? sem dúvida. Anda bem nos trilhos, viu? E a você que nos acompanhou aqui no Direto de Brasília, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima.